tantos obreiros e obreiras que eu não vou aqui mencionar o nome de cada um, posso cometer o pecado de esquecer alguém. Tem gente muito boa aqui, né? Homens de Deus, como o pastor Vladimir, que é alguém que eu tenho muito carinho, o pastor Rogério, pessoas ausentes como o presbítero Elias, enfim, muita gente, muito homem de Deus, muita mulher de Deus, e eu creio que o Espírito Santo está na casa, e é por essa razão que eu tenho a segurança de que ele vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Bom, nós vamos ler 1 Reis 19, do versículo 1 a 8, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu, debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Você pode tomar o teu assento, fica à vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, pelo fato de esta noite ser um culto reservado para tratar da temática da família, o Espírito Santo despertou meu coração para a gente refletir sobre algo que, apesar de não estar no texto que a gente leu contida uma família, o problema que esse personagem passa é um problema que afeta muitas famílias. O texto que a gente leu, 1 Reis, capítulo 19, mostra Elias, o poderoso homem de Deus, corajoso, audaz, sempre muito preparado para poder entregar os recados de Deus, no momento de aparente fraqueza. E por que não dizer, ainda que não seja a minha área dizer isso, porque não sou do campo da psicologia, não faço esse tipo de diagnóstico, mas por que não dizer que a gente está diante de um homem deprimido, um homem que, por conta de uma ameaça que sofreu, pensa em morrer, pensa em Deus tirar a sua vida. É curioso porque Elias é um personagem da Bíblia bastante solitário. Elias não aparece na Bíblia com filiação. O texto não apresenta para a gente seu pai, sua mãe, seu contexto familiar. Elias aparece na Bíblia como um homem solitário, alguém que logo de início se depara com o rei Acabe, avisa para ele que não vai mais chover, e dali em diante Elias prossegue na sua carreira de maneira solitária, faz algumas viagens de forma solitária. Curioso é porque esse texto que nós lemos no capítulo 19, talvez reflita justamente a situação de alguém solitário, alguém que, depois de sofrer tanta pressão, tanta ameaça, tanta angústia, se deprime, se angustia e pensa logo em morrer. Isso é importante porque, apesar de, no texto que nós lemos, ser um problema que afetou um homem solitário, ainda hoje é um problema que afeta muitas famílias. E eu sei que há famílias aqui essa noite que estão lidando com esse tipo de problema. É alguém na sua casa que está sofrendo com depressão, é alguém na sua casa que está pensando em morrer, é alguém na sua casa que já está desistindo da vida, é um jovem talvez na sua casa que, devido a algumas oportunidades perdidas, perdeu o gosto pela vida. Talvez seja alguém na sua casa que, devido a um relacionamento fracassado,
perdeu o ânimo de estar na igreja, perdeu o prazer de estar na casa de Deus. Talvez haja pessoas aqui hoje, inclusive, que não estão aqui para representar a sua família, mas estão representando um problema seu, próprio, particular. Pessoas que só Deus sabe que força que você tirou para vir para o culto hoje. Pessoas que hoje não gostariam de estar aqui, talvez. Que estavam em casa, passaram um domingo, talvez, um pouco triste, um pouco abatido, não teve outra coisa à noite para fazer e decidiu vir para a igreja. Mas só Deus sabe o coração que te trouxe aqui. Só Deus sabe a tristeza que você carrega, as emoções que você leva, os problemas que se acumulam na sua cabeça. Quem sabe algumas orações que foram feitas aqui não foram orações, inclusive, que te tocaram porque você se enquadrou em algum problema, em alguma situação que parece não ter solução, e isso tem feito as tuas emoções se abalarem de uma forma terrível. Mas eu venho essa noite transmitir uma palavra de Deus para a tua vida, porque eu creio num Deus de Elias. E o Deus de Elias é aquele que entende quando o seu servo está cabisbaixo, está triste, está abatido, está pensando em desistir, mas é um Deus que manda seu anjo com pão, com água, para dizer para ele: levanta e come, porque a tua jornada ainda é longa, tem muita coisa de Deus para ser feita na sua vida. Mas o que me chama a atenção na vida de Elias é o que exatamente o leva a esse cenário. Quando você lê os capítulos 17 e 18, Elias tem a aparência de um homem imbatível, um homem que não tem medo de rei, um homem que não tem medo de problemas insolúveis, um homem que não tem medo nem de 450 profetas de Baal. A todos eles, Elias encara com coragem, de maneira destemida, de maneira audaz, de maneira ousada. Quando a gente vê a maneira como Elias se comporta em cada combate, se tem a impressão de que esse homem é imbatível, até que chega o capítulo 19. E Jezabel, no versículo 2, diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Elias não teve medo do rei. Elias não teve medo de 450 profetas de Baal. Mas uma coisa fez Elias fugir. Uma coisa fez Elias se abater. Uma coisa fez Elias ficar amedrontado. O que é? Um mensageiro. É curioso porque se Jezabel quisesse e pudesse prender Elias e matar Elias, ela não mandava um mensageiro, ela mandava um guarda, ela mandava um soldado. Ninguém que está totalmente comprometido em fazer mal a alguém vai mandar apenas um mensageiro, vai mandar alguém que tenha a capacidade de executar o que ela está premeditando. Ela mandaria um soldado, ela mandaria um guarda, mas não. Jezabel sabe que àquela altura ela ainda não pode tocar em Elias. Elias é um homem que acabou de vencer os 450 profetas dela. Jezabel não pode tocar em Elias a essa altura. Então, já que ela não pode tocar no profeta, o que ela faz? Ela manda um mensageiro. Porque Jezabel sabe que, apesar de ela não poder tocar no físico, se ela mandar um mensageiro com a mensagem certa e essa mensagem penetrar no coração de Elias, isso vai ser suficiente para abater o homem de Deus e fazer o homem de Deus pensar na própria morte. Elias não teve medo dos profetas de Baal, mas um mensageiro fez um homem de Deus se abater, se deprimir e pensar na própria morte. Isso que eu estou falando é muito sério. E por que é sério? Porque o diabo também sabe que não pode nos tocar. O diabo também sabe que não tem poder para nos aprisionar. 1 João capítulo 5, verso 18 diz que quem é de Deus, o maligno não toca. O maligno não pode nos tocar. O diabo não pode nos tocar. O diabo não pode tocar em nossa família. Mas tem uma coisa que o diabo pode fazer, e ele faz muito bem, para tentar acabar com a nossa casa, desanimar nossos filhos, esfriar nosso relacionamento. O que é? Mandar seus mensageiros. E quem sabe não há pessoas que chegaram aqui hoje e durante a semana ouviram um mensageiro do diabo falando algo para te amedrontar.
dizendo que você não tem jeito, dizendo que esse casamento não vai dar em nada, dizendo que esse trabalho você não vai ser próspero, que você não vai ser feliz, que no teu ministério você não vai ter sucesso algum. São mensageiros do inferno que vêm com mensagens diabólicas para abater, para fazer a gente desanimar e pensar em desistir. Mas se Jezabel tem mensageiro para amedrontar Elias, Deus tem anjo para colocar o seu profeta de pé e dizer: prossegue, vai adiante, porque a vitória vai ser tua. Se durante a semana algum mensageiro do inferno disse que você não vai conseguir, hoje tem mensageiro de Deus nesta casa para dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já pelejou por nós, quem é o inferno para tentar acabar com a nossa casa? O diabo é terrível, ele manda seus mensageiros. Quando o diabo não podia tocar em Jó, o que é que ele fez para poder abater Jó? Ele mandou 4 mensageiros. O primeiro mensageiro deu a notícia: Jó, roubaram o teu gado. O segundo mensageiro disse: Jó, caiu fogo do céu e queimou as tuas ovelhas. O terceiro mensageiro disse: Jó, vieram alguns caldeus e roubaram os teus camelos. O quarto mensageiro disse: Jó, caiu a casa e teus filhos morreram. 4 mensageiros em sequência para tentar fazer com que Jó se abalasse. Mas a reação do homem de Deus é: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Neemias estava envolvido numa obra. E o que é que Sambalate faz para tentar fazer Neemias desanimar? Ele manda seus mensageiros. Um mensageiro diz a Neemias: Neemias, para o que está fazendo e vem se reunir com Sambalate. O outro mensageiro diz: olha, Neemias, andam falando mal de você, eu acho bom você parar. Um outro mensageiro que era crente, que era judeu, que se dizia profeta, falou para Neemias: Neemias, assim diz o Senhor, Deus manda vocês se esconder no templo, porque vão tirar a tua vida. Mas Neemias tinha discernimento. Neemias sabia quando a mensagem era de Deus e quando era do inferno. Quando a mensagem veio do inferno, Neemias respondeu: grande e extensa é a obra, e eu não posso parar. Se você está orando para Deus tirar os mensageiros de Satanás do teu caminho, eu sinto informar, Deus não vai tirar. Porque Deus não tira os mensageiros diabólicos do nosso caminho. Deus nos ensina a lidar com eles. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo teve uma revelação do terceiro céu, do paraíso. Mas para que ele não se ensoberbecesse, o texto diz: foi-lhe colocado um espinho na carne. O que era? Um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo, acerca do qual 3 vezes Paulo orou pedindo: Deus, tire esse mensageiro de Satanás que está me incomodando tanto. A resposta do Senhor foi negativo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você, enquanto viver, vai conviver com fofoqueiro, com crítico, com maldizente, com gente que sai do inferno para tentar te desanimar. Deus não vai tirar eles do seu caminho. Deus vai te ensinar a lidar com eles. A partir de agora, a tua resposta é: a graça do Senhor me basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa aprender a lidar com esses mensageiros que tentam nos desanimar, tentam nos colocar para baixo, tentam fazer a gente desistir. E sabe qual é o problema? O problema é que naquela época o mensageiro, para desanimar alguém, tinha que mandar uma carta. E essa carta, para chegar até a pessoa, podia demorar dias, semanas e meses. Hoje não. Hoje a gente tem WhatsApp. Hoje a gente tem Facebook. Hoje a gente tem telefone, hoje a gente tem Instagram, e o que a gente não percebe é que quanto mais se multiplicam as maneiras de se comunicar, mais o diabo facilita a sua maneira de nos enviar os seus mensageiros.
Tu mal acorda e tem um mensageiro já te mandando mensagem para te desanimar, para dizer que não vai dar certo, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não vai à frente. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, tu vai começar a lidar com ele de outra forma. Tu não vai mais se esconder debaixo de um zimbro e pedir a morte. Tu vai se colocar de pé e vai dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. E se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. A gente precisa aprender a lidar com esses mensageiros. Porque culto, muitos daqui só assistem uma vez na semana. Mensageiros de Satanás ele manda todo dia. Pregação, muitos aqui ouvem uma vez na semana. Mensageiros de Satanás chegam até nós todo santo dia. É no trabalho, é em casa, é na rede social. Sempre tem alguém com uma palavrinha do inferno para ferir o teu coração. Mas está repreendido em nome de Jesus. Esta palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Esta palavra é poderosa e ela tem que prevalecer. Por essa razão, quando o anjo vai cuidar de Elias, para poder colocar Elias de pé e animado novamente, Elias tem que aprender algumas coisas. Porque o que leva Elias ao desânimo é a mesma coisa que tem levado muitos de nós, na nossa casa, na nossa família, ao mesmo tipo de desânimo, de depressão e de angústia. Primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça para você não ficar deprimido, desanimado, angustiado e não parar no meio do caminho. Primeira coisa, guarda isso no teu coração. Não queira ser melhor do que ninguém. Vou repetir. Não queira ser melhor do que ninguém. Qual é a primeira coisa que deprime Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele diz: toma agora a minha vida, por quê? Porque não sou melhor do que meus pais. O que é que está deixando Elias angustiado? É o fato de ele não se considerar melhor que os pais, ou seja, ele acha que está cometendo os mesmos erros, tem as mesmas fragilidades, tem as mesmas limitações. E por que ele tem essa sensação? Ele tem essa sensação porque ele está 3 anos pregando, fazendo milagres, esperando ter resultado, mas o resultado não vem. Qual é o resultado que Elias espera? Ele quer que a nação se converta. Ele quer que a rainha dobre os seus joelhos e reconheça o Deus de Elias como verdadeiro. Só que apesar de todo o esforço que ele faz, a rainha permanece ímpia. Qual é a sensação que Elias tem? Elias se sente inútil. Elias se sente um fracassado. Elias sente que não está fazendo as coisas direito, porque não está dando o resultado que ele quer. A vida de Elias não está progredindo do jeito que ele quer. Ele não está obtendo o resultado que ele esperava, porque ele não está conseguindo isso. Qual é a sensação que ele tem? Eu não sou melhor do que meus pais. Só que Deus vai tratar com Elias. E sabe como é que Deus trata com Elias? Lá no Monte Horebe, de dentro de uma caverna, Deus fala assim para Elias: Elias, vem até a porta, eu quero falar contigo. Quando Elias se coloca na porta, o texto diz: passa vento, mas Deus não estava no vento. Passa fogo, Deus também não estava no fogo. Passa terremoto, Deus também não estava no terremoto. Até que o Senhor vem falar com Elias de que forma? Com uma voz mansa e tranquila, mansa e suave. Por que Deus não estava no vento? Por que Deus não estava no terremoto? Por que Deus falou com Elias de forma mansa? Porque Elias estava achando que Deus só operava no barulho. Elias estava pensando que Deus só operava no estardalhaço. Elias estava pensando que Deus só agia nos milagres espetaculares, no fogo caindo do céu, na chuva que para e que volta. Ele está achando que Deus só age nas coisas espetaculares. Até que Deus ensina uma coisa para Elias. Deus está ensinando para Elias: Elias, eu não opero só no fogo.
Eu não opero só no terremoto. Eu não opero só no barulho. Não, Elias. Eu também opero nos bastidores. Eu também opero no silêncio. Ô Elias, enquanto tu estava lá no Carmelo fazendo barulho, eu estou trabalhando nos bastidores. Enquanto estava no palácio fazendo barulho, eu estava trabalhando nos bastidores. Por quê? Porque Deus é assim. Deus não age só com os feitos grandes, com os milagres extraordinários, com as coisas espetaculares. Deus também age nos bastidores. Deus também age no silêncio. Deus também opera sem chamar a atenção. Por quê? Porque Ele é Deus. Por que isso que eu estou falando é importante você refletir? Porque a gente tem um problema muito sério hoje de comparar a nossa vida, a nossa família com a família dos outros. E rede social favorece isso. Porque quando eu olho a rede social, parece que o casamento dos outros é sempre melhor do que o meu. Parece que o filho dos outros está sempre mais bem encaminhado que o meu. Parece que a família do outro está sempre melhor do que a minha. Ou seja, eu sempre olho para a vida do outro e vejo um gramado mais verde. Vejo uma situação aparentemente mais agradável. E fico questionando, cadê o meu Deus? Porque a família do outro viaja, a minha não viaja. O filho do outro está na faculdade, o meu filho não está. O casamento do outro fez uma festança danada e teve lua de mel fora do país. Eu não tive, eu não fiz. A gente se compara. E quando a gente se compara, a gente se acha inferior. Parece que Deus não está trabalhando pela gente. Parece que Deus não se compadece da gente. Parece que a gente é sempre inferior aos outros. Mas escuta isso em nome de Jesus. Deus não age apenas no espetáculo. Deus não age apenas nas coisas fantásticas. Ele age na tua casa, na tua família, no teu casamento, porque Deus opera também na simplicidade. Tem muita gente pensando em desistir porque parece que o dos outros é sempre melhor que o seu. Tem gente pensando em desistir do casamento porque o casamento do outro está parecendo melhor que o seu. Tem gente pensando em desistir da família porque a família do outro está parecendo ser melhor do que a sua. E porque você olha a vida dos outros andando para frente, você fica com a sensação que Deus te esqueceu. Deus não te esqueceu. Ele ama você do jeitinho que você é. E Deus não quer que você seja melhor do que ninguém. Deus quer que você seja você. Porque é no teu casamento, na tua casa, na tua família, que Deus quer operar. 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne. Paulo entende, porque teve grandes revelações, algo foi colocado para incomodá-lo. Só que ele percebe que esse algo que estava o incomodando não era para ser o mal, era para ser o bem. Por isso ele diz: pelo que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oh, glória a Deus! Como é bom a gente se gloriar nas nossas fraquezas. Como é bom a gente poder dizer: o meu casamento tem problema como o de todo mundo. A minha família tem problema como o de todo mundo. Os meus filhos têm dificuldades como os de todo mundo. Mas nós temos o que temos pela graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que louvam a si mesmos. Paulo está dizendo: eu não me preocupo em me comparar com os outros. Eu não me preocupo em me sentir, superior aos outros. Pelo contrário, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, Paulo diz: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. O que Paulo está dizendo é: eu não me sinto inferior a ninguém.
Eu não me sinto inferior a ninguém. Eu não quero ter o que o outro tem. Eu não quero ter a vida que o outro tem. Eu não quero ter o casamento que o outro tem. Eu quero ter a minha vida, o meu ministério, a minha família, os meus filhos, porque é aqui que está a graça de Deus. Para de se iludir com a aparência dos outros. Para de se iludir com fantasia dos outros. Para de se iludir com grama sintética dos outros. Para de se iludir com rede social dos outros. Para de se iludir com o Instagram dos outros. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem dia de choro e dia de alegria, todo mundo tem dia de lágrimas e dia de sorriso, todo mundo tem seus dias bons e os dias maus. Mas eu prefiro passar os meus dias maus com Deus do que fingir que está tudo bem enquanto eu estou no fundo do poço. Eu prefiro dizer, não, hoje não está tão tudo bem assim, mas eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele vai me ajudar até o final. A gente não está aqui para ostentar família de fachada. A gente não está aqui para ostentar casamento de fachada. A gente não está aqui para ostentar ministério de fachada, não. Tira isso da tua cabeça. Porque enquanto você ficar tentando se comparar com os outros, você vai desistir, desanimar e se deprimir. Mas quando você entender que todo mundo tem limitações, todo mundo tem falha, você vai reconhecer que até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui te ajudou o Senhor. Tua casa é simples, teu casamento é simples, mas até aqui te ajudou o Senhor. A tua mesa é simples, o teu carro é simples, mas até aqui te ajudou o Senhor. Diz Provérbios que é melhor uma mesa vazia, mas com paz e tranquilidade, do que uma mesa farta, onde há briga e contenda. Tem muito casal famoso por aí, ostentando luxo, mas que não vive em paz. Tem muita família por aí ostentando luxo, mas não vive felicidade. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, e quando Deus está na casa, pode faltar dinheiro, pode faltar carro do ano, pode faltar churrasco no domingo, mas não vai faltar a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Primeiro, tira essa bobeira de ficar se comparando com os outros. Tira isso da tua cabeça. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Deus escolheu você desse jeitinho, a tua família é uma família desse jeitinho, e toda a família tem problema. A primeira família estava no paraíso e teve problema. Segunda coisa que Deus vai fazer com Elias, para Elias recuperar o ânimo. E a segunda coisa que Deus aconselha a cada família que está representada aqui. Essa segunda coisa que eu vou falar pode parecer a mais simples, mas é a mais complicada de muita família fazer. O que é? Descansar. Segunda coisa que Deus quer de algumas famílias aqui. Descansa. Vou te explicar por quê. Qual é o contexto de Elias? Elias, no dia anterior, eu vou explicar resumidamente para você como é que foi o dia de Elias, para você entender a situação dele. Elias acorda cedo e sobe o Monte Carmelo. Só por subir um monte, o camarada já está cansado. Eu já subi o Monte Carmelo. Carmelo é um monte íngreme. O camarada subiu o Monte Carmelo de manhã. De manhã, ele já está cansado. O texto fala, 1 Reis 18, de manhã até meio-dia, ele assiste os profetas de Baal, clamando por Baal, esperando resposta, e não ouve nada. O texto continua, de meio-dia até o sacrifício da tarde, mais ou menos 5 horas da tarde, por aí, a Bíblia fala que Elias continua assistindo os profetas de Baal clamarem e nada de ter resposta. Ou seja, só aí Elias ficou o dia inteiro em cima do monte. Está ou não está cansado? Só que o dia não terminou. Depois que termina os profetas de Baal, vem Elias. O que Elias faz? Ele restaura o altar, carrega 12 pedras,
e apresenta um sacrifício. Mais um trabalho cansativo. Clama e fogo desce. O dia acabou? Não. Elias manda os 450 profetas de Baal serem mortos. O dia acabou? Ainda não. O texto diz que Elias manda Acabe comer, descansar, comer, beber, enquanto ele vai clamar para vir chuva. O servo dele observa até que vem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias percebe que vai chover. O dia não acabou, é o mesmo dia. O texto diz que Elias fala para Acabe ir, que ele vai correndo na frente. Isso é 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. O texto diz que enquanto Acabe está correndo, está na sua charrete, Elias vai correndo à frente. Ele corre do Carmelo até Jezreel. Sabe qual é a distância? Mais ou menos 40 quilômetros. Elias, depois de um dia inteiro em cima do monte, ele corre quase uma maratona. E depois de correr quase uma maratona, chega em Jezreel, vem a notícia: Jezabel quer te matar. Como é que Elias está depois de uma sequência de eventos como esse, gente? Ele está cansado. Ele subiu o monte, passou o dia em cima do monte, carregou pedra pesada, ofereceu sacrifício, correu 40 quilômetros. Como é que Elias está? Cansado. Até que vem um anjo do Senhor. E o que o anjo percebe? Que Elias, ele está muito cansado. E quem está cansado pensa em desistir. Quem está cansado quer chutar o balde. Quem está cansado fica desanimado. Quem está cansado fica mal-humorado. No mau humor, no estresse, o que Elias fala? Eu quero morrer. Que bom que lá no céu tem um anjo lá que é um psicólogo perfeito. Que bom que lá no céu tem um anjo que sabe fazer uma boa terapia. E ele entende que o que Elias precisa é o quê? Apenas uma noite de sono. Elias deita, dorme. O anjo, quando acorda, o que o anjo oferece para Elias? Pão e água. Presta bem atenção. Por que o anjo oferece para Elias pão e água? Quando você lê 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, o que Elias fala para Acabe? Acabe, sobe, come e bebe. Elias mandou Acabe comer e beber, enquanto ele próprio não comia e não bebia. Onde eu quero chegar com isso? Elias está cuidando dos outros e não está cuidando de si próprio. Elias está dando comida para os outros e ele próprio não está comendo. O anjo, quando chega até Elias, ele percebe que Elias está cuidando dos outros e não cuida de si mesmo. Então, o que o anjo faz? O anjo faz por Elias aquilo que Elias não fazia por si próprio. Ele prepara pão, prepara água e diz: come e bebe. Come e bebe. Come e bebe. Tua jornada ainda é longa. Tem família aqui que só está precisando descansar. Tem família aqui que está estressada. Tem família aqui que está angustiada, deprimida. Sabe o que precisa? Só um pouco mais de descanso. E que bom que o Deus que você serve é refúgio, fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Por que a maternidade cansa tanto? Porque a mãe sempre se preocupa mais com o filho do que com ela própria. Por que às vezes o casamento se desgasta quando tem crianças? Porque o casal se preocupa mais com os filhos do que com eles próprios. Por que liderar na igreja desgasta? Porque o líder se preocupa mais com as ovelhas, com os irmãos, do que consigo próprio. Quando a gente se preocupa mais com os outros do que com a gente mesmo, chega uma hora que a gente não aguenta. Chega uma hora que a gente se desgasta, fica angustiado, deprimido, pensando até em morrer. Por isso que o anjo faz ô Elias, come e bebe, porque tu também precisa descansar. Tem família aqui que está precisando de um pouquinho de passeio, sabia disso?
Tem família aqui que está precisando, sabe de quê? Só de um final de semana para desfrutar um pouco da companhia um do outro. Eu disse que isso era a coisa mais simples ao mesmo tempo que a mais difícil. Porque tu vai circular nos corredores para perguntar para algumas famílias há quanto tempo não saem juntos? Há quanto tempo não desfrutam um da companhia do outro? É tanta sede de trabalhar, de pagar conta, de pagar boleto, de ter dinheiro, disso, daquilo outro, que nunca para descansar. E quem não descansa fica estressado, mal-humorado, pensando em desistir. Não há casamento que aguente sem descanso. Não há mãe que aguente sem descanso. Não há pai que aguente sem descanso. Então, em nome de Jesus, vai pegar um pãozinho quente na padaria, vai encher o teu cântaro de água, ou se quer uma dica, um bom café, e vai descansar. Eu sei que o que eu estou falando está parecendo palestra de coach, não é palestra de coach, é mandamento bíblico. Nos 10 mandamentos, por mais que orar seja importante, nos 10 mandamentos não está dizendo para a gente orar. Ler Bíblia é indispensável, mas nos 10 mandamentos não tem um mandamento dizendo para ler Bíblia. Jejuar é fundamental, mas não tem nenhum dos 10 mandamentos dizendo para a gente jejuar. Mas vai conferir lá, tem um dizendo assim: separa um dia e descansa. O que é que Jesus prometeu para quem o seguisse? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus quer dar descanso para você. Você não descansa porque você não quer. Ah, pregador, agora você foi longe demais. Tu está falando que eu não descanso porque tu não conhece a minha família. Se você conhecesse as peças que eu tenho lá em casa, se você conhecesse o marido que eu tenho, se tu conhecesse a esposa que eu tenho, se tu conhecesse aquelas criancinhas que eu tenho em casa, tu entender porque eu não descanso. Tu não descansa porque você não quer. Tu não descansa porque tem coisa que você já deveria ter entregado nas mãos de Deus e tu é teimoso ou teimosa e não entrega. Tu quer resolver do teu jeito. Tu quer fazer do teu jeito, tu quer fazer na tua hora, quando Deus já falou com você: descansa, porque eu estou trabalhando. Quando você descansa, você dá a Deus a oportunidade de Ele trabalhar por você. Quando você descansa, você abre espaço para Deus operar por você. E Deus trabalha por aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. Eu nunca vi um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Não, pregador, você não entende porque eu não descanso. Eu não descanso, sabe por quê? Porque há muita conta para pagar. Os boletos não param de chegar, a conta está cada vez mais alta, a luz nem se fala, carne só com a promessa do presidente. Eu não consigo descansar, não. Tem que trabalhar de domingo a domingo, senão não paga aluguel. Senão não paga financiamento da casa, senão não paga combustível do carro, tem que trabalhar de dia, tem que fazer Uber à noite, tem que trabalhar. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se não for Deus a trabalhar por você, todo esforço que você faz é em vão. Então o que é para eu fazer, pregador? É para eu descansar? Salmo 127, versículo 2, o salmista fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem.
Deus nos dá pão enquanto a gente dorme. Deus provê enquanto a gente dorme. Quando você descansar em Deus, tu vai ver o que é o da Adonai Irê. O Senhor proverá. Quando você descansar em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Deus não abençoa a gente preguiçosa, mas Ele abençoa a gente que trabalha e descansa. Descansa. Dá uma olhadinha para tua esposa, ela estiver perto de você, vê se ela não está com cara de quem quer viajar. Vê se ela não está com cara de quem quer descansar. Vê se ela não está com cara de quem não quer chegar em casa, não quer fazer janta, quer que você a leve para comer alguma coisa. Olha Deus falando no meio da congregação. Descansa! Descansa! Descansa, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você só trabalha, me desculpe a expressão bem carioca, é como aquele cachorro que fica correndo atrás do próprio rabinho. Não sai do lugar e também não alcança o propósito. É isso a vida de quem só trabalha e não descansa. Está estressado, está angustiado, pensando em desistir. O que tu precisa é descansar no Senhor. O que tu precisa é descansar um pouco mais em Deus. É dosar a tua energia, saber que há tempo para todas as coisas. Saber que tem tempo de trabalhar, mas também tem tempo de brincar com a criança, também tem tempo de levar o filho para passear, também tem tempo de ver o filme com a esposa. Por quê? Porque quando a gente descansa em Deus, Deus trabalha por nós. Tem coisa na tua vida que não se movimentou ainda, porque você quer fazer do teu jeito, você quer resolver com as tuas forças. Enquanto você tenta resolver com as tuas forças, Deus usa os seus braços. Mas quando você entrega para Ele, descansa nele, Ele opera. Ele opera. Se até Jesus gostava de descansar, por que tu não descansa? E o pior é que Jesus descansava nas horas mais impróprias. Qual é a principal passagem da Bíblia de Jesus descansando? É num barco no meio de uma tempestade. E o que ele está ensinando? Que até no meio da tempestade vale a pena tirar uma sonequinha. Porque Deus trabalha por aquele que nele espera. Tem gente que está acordada, fadigada, passando a noite em claro, porque quer fazer do seu jeito e nada vai para frente. Mas quando você descansa em Deus, entrega a tua vida aos cuidados dele, as coisas começam a agir, as portas começam a abrir, porque quem tem a chave de Davi ainda é ele. Ele abre porta que ninguém fecha, ele fecha a porta que ninguém abre. Ele é o Deus que 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. Ele é o Deus que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou você esqueceu que para ele basta uma palavra. Isso que você está passando a noite em claro, Deus resolve com uma palavra. Essa dívida que você não sabe como pagar e está trabalhando noite e dia, Deus resolve com uma palavra. Essa enfermidade que está te dando o teu sono, que você procura diagnóstico médico para lá e para cá, Deus resolve com uma palavra. Se tu crê, essa palavra pode ser liberada hoje. Se você crê, tu pode já chegar em casa hoje com notícia nova.
Se tu crê, tu pode chegar em casa hoje e alguém vai te dizer: enquanto tu estava no culto, fulano ligou. Enquanto estava no culto, a empresa ligou. Enquanto estava no culto, o chefe chamou. Enquanto estava no culto, alguma coisa aconteceu. Porque enquanto a gente está aqui, Deus trabalha por aquele que nele espera. Descanse. 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 Terceiro, e eu vou encerrar. Além de Elias precisar aprender a não ser melhor do que ninguém e a descansar, terceira coisa. Elias descobre qual é o propósito que Deus ainda tinha na vida dele. Por que Elias está pensando em morrer? Porque ele se acha inútil. E quem se acha inútil, acha que não tem nada mais para fazer. Até que Deus o chama no Carmelo. E lá no monte, Deus fala assim para Elias: Elias, ainda tem Hazael para você ungir, Jeú para você ungir, Eliseu para você ungir e treinar, e além disso, tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que Deus estava dando para Elias? Propósito. O que Deus está falando com Elias é: Elias, a tua vida ainda tem propósito, ainda tem sentido. Tu ainda tem o rei da Síria e de Israel para ungir, ainda tem um profeta para treinar, e ainda tem 7.000 para você encorajar. Elias, ainda tem coisa para você fazer. Presta atenção. O que mantém você vivo não é os teus sonhos, não é os teus projetos. O que te mantém vivo são os propósitos que Deus ainda tem na tua vida. Lamentações 3:22. Porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Tu não acordou hoje por causa do despertador. Tu não acordou hoje por causa da escola dominical. Tu acordou hoje porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na tua vida. Salmo 3, verso 5. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Tiago, capítulo 4, versículo 13, Tiago diz: vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Por que eu estou falando disso? Porque a gente está criando filhos para alcançar os sonhos deles, em vez de criar filhos para entender qual é o propósito que Deus tem na vida deles. É engraçado como a gente paga faculdade cara, escola cara, colégio caro, e muitos de nós somos displicentes em trazer o filho para a escola dominical. É curioso como a gente investe para ele ser médico, advogado, engenheiro, arquiteto, mas não investe para ele ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. O que nos mantém vivo e animado não são sonhos seculares. O que nos mantém vivos e animados é entender qual é o propósito de Deus. Posso te apresentar 2 personagens da Bíblia rapidinho? Um que não tinha mais propósito de Deus e queria viver. Outro que ainda tinha propósito de Deus, mas já queria sair da vida. Quem são os 2? Ezequias e Paulo. Para Ezequias, o profeta Isaías diz: prepara a tua casa porque tu vai morrer, não vai viver. Isso era castigo? Era punição? Não. Era Deus falando com Ezequias: Ezequias, acabou, não tem mais obra para você fazer, tu já fez o que devia, agora prepara a casa e
Acabou. Mas não. O que Ezequias pede para Deus? Deus, lembra-te o quanto eu fui fiel, obediente. Me dá mais um cadinho de vida. Isaías volta e diz, Ezequias, Deus te deu hora extra, hein? 15 anos. Vê lá o que tu vai fazer, hein? Porque o propósito de Deus já acabou. Tu vai viver 15 anos agora por conta própria. O que Ezequias faz com 15 anos que ele tem a mais? Primeiro, ele educa o pior rei da história de Judá. Quem foi o pior rei da história de Judá? O filho dele, Manassés. Segundo, o que mais Ezequias faz? Recebe uma comitiva de babilônios em sua casa e mostra para eles todas as suas riquezas. Quando Isaías fica sabendo, pergunta, vem cá, quem é essa galera que veio aqui e tu mostrou tudo? Ezequias responde, eram os babilônios, estavam preocupados com a minha saúde e eu mostrei minhas riquezas. Isaías responde, por causa disso haverá um tempo em que os babilônios virão aqui e vão roubar toda a riqueza que tu mostrou para eles. Sabe o que é isso? Quando a gente vive sem propósito de Deus, a gente só faz besteira. Agora, olha o que diz Paulo, Filipenses capítulo 1. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu desejo partir e estar com Cristo, porque ainda é muito melhor. Porém, julgo, por amor de vós, continuar na carne. O que Paulo está dizendo é, eu já queria partir há muito tempo. Eu só não vou partir porque Deus ainda tem propósito na minha vida para servir a vocês. Paulo continua, cumpre, e quando termina ele diz, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Elias, qual foi a oração que Elias fez para Deus? Ele fala, Deus, tira a minha vida. Sabe qual é o curioso? O curioso é que Elias era famoso porque as orações dele eram eficientes. Tiago 5 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou para não chover e não choveu. Depois orou para chover e choveu. Tudo que Elias pedia, Deus fazia. Só teve uma oração que Elias fez que Deus nunca atendeu. Nunca atendeu. Qual foi a única oração que Elias fez que Deus nunca atendeu? Morte. Por que ele nunca atendeu? Porque Elias não morreu. Elias subiu aos céus no redemoinho. Então, quando Deus não atende a oração nossa, é porque Ele tem algo melhor para fazer. Oração não é para Deus conhecer os teus problemas. Oração é para você conhecer os propósitos dEle. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando a gente ora, Deus revela coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Por quê? Porque Ele mostra seus propósitos. Quando você descobrir o propósito que Deus ainda tem no teu casamento, tu vai lutar por ele. Quando você entender que Deus ainda tem propósito nesse jovem que você está educando, tu não vai desistir dele. Quando você entender que Deus tem propósito nessa casa, nessa família que você vive, tu não vai desistir dela. Porque quando a gente entende que aquilo que Deus tem preparado é infinitamente superior àquilo que a gente pensa ou imagina, a gente entende que vale a pena lutar. Eu quero que você guarde essa palavra em teu coração. Eu não sei se durante a semana, se durante o mês, você ouviu algum mensageiro de Satanás falando coisas para te desanimar, para fazer você desistir, abrir mão da sua vida, do seu relacionamento, dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Mas hoje o anjo do Senhor muda a mensagem. E o anjo do Senhor diz, come, bebe, levanta e vai. Tem muita coisa para você viver ainda.
Tem muita coisa para Deus operar ainda. Tem muito milagre para você viver ainda. Tem muitas maravilhas para você experimentar ainda. Tu não chegou na reta final não, meu filho. Tu está passando no vale da sombra e da morte, mas nunca esqueça, depois do vale da sombra e da morte, vai ter uma mesa que ele vai preparar na presença dos teus inimigos, vai ungir a tua cabeça com óleo, vai fazer o teu cálice transbordar, e você vai dizer, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se coloca de